24. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 36. Mateus 24, versículo 36. Estava ali, sentado, mesmo tocando, mas ligado com o Senhor, e prestando atenção em todo o andamento do culto, como o Senhor trabalha no nosso meio, como Ele tem trabalhado, melhor dizendo, através dos louvores, das palavras, das oportunidades. Eu estava ali quando o pastor me convidou para trazer a palavra e falava: Senhor, o que queres falar com a tua igreja nessa noite? Eu sempre faço essa pergunta para o Senhor. Não é simplesmente chegar aqui, abrir a Bíblia e vamos ler. Não. Aqui eu sou apenas um porta-voz, é o Espírito Santo que fala para a igreja. Aleluia! Mateus capítulo 24, verso número 36, diz a palavra do Senhor. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe, nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia, bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Porém, não sabia o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, dois estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto: se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando. Isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não o estiverem esperando. A gente pode se sentar em nome de Jesus. Prometo ser breve em nome de Jesus, mas eu quero falar um pouco de um assunto que parece que Diego tem se perdido no meio dos tempos. Porque hoje, o que faz lotar uma igreja? Um bom louvor, grandes pregadores e outras coisas mais que também não vem a caso falar. Isso sim atrai, irmã Marlene, vidas, pessoas. Mas existe uma coisa que eu quero que a igreja preste um pouco de atenção, que tem ficado um pouco de lado, Raíssa, que é falar da volta de Cristo. Porque quando nós falamos da volta de Cristo, alguém vai dizer assim: isso eu já ouço desde os tempos da minha avó, que Jesus estava voltando. Hoje eu já sou adolescente, hoje eu já sou jovem, hoje eu já sou uma mulher, já sou um homem, e até agora, meu pastor, Jesus não voltou. E a gente, muitas das vezes, a gente tira isso, missionária Raquel, como um tardio. Só que olha o que a Bíblia vai dizer: se alguém soubesse o dia em que o ladrão entraria na sua casa, Alencar, ficaria vigilante. Sabe o que significa isso? Eu e você, e ninguém mais, nós sabemos o dia em que Jesus vai voltar. E será um dia, Rogério, de surpresa. Surpresa boa para uns, ruins para outros. Eu sei que é duro falar isso aqui, mas é realidade, irmãos. Jesus está voltando sim. E a gente não pode deixar de pregar isso. Porque quando nós deixamos de falar da volta de Cristo, tantas coisas vêm e nos seduzem. E tira, pastor, essa certeza do nosso coração. Porque enquanto eu tenho a certeza que Jesus vai voltar, minha irmã, enquanto eu tenho a convicção que Jesus virá buscar a sua igreja, eu vigio mais, eu oro mais, eu me entrego mais, eu me dou mais, eu perdoo mais. Sabe, igreja?
gente continuar calado, a falar que Jesus está voltando, todo mundo sabe. E daí? Será que não tem importância? Eu pergunto a vocês, a cada um de vocês que estão aqui presentes, um culto maravilhoso como esse, cheio da presença do Senhor. Missionária Raquel, se Jesus viesse agora, nesse momento, com todos os sinais do céu, e não desse nem tempo sequer de nós dobrarmos o nosso joelho e pedir perdão ao Senhor, tudo isso que foi feito aqui em algumas horas, e Jesus falasse assim: olha, apartai-vos de mim que eu vos não conheço. Qual seria a minha e a tua reação? Qual seria o nosso portar diante disso? Olha, poxa, Senhor, mas eu me preparei para vir para a tua casa, eu jejuei, eu orei, eu li a tua palavra. Mas se Jesus falasse isso com a sua igreja nesse momento, o que seria de nós 10, 15, 20, 30 anos viver na presença do Senhor? E o que adiantaria isso? Pregar bonito, cantar muito, tocar muito. O que adiantaria isso, Rogério? Se no grande dia nós não tivéssemos acesso à nossa salvação verdadeiramente. Então Jesus está falando: olha, o dia e a hora, pastora Miriam, ninguém sabe, nem o filho, somente o Pai. Então, significa que o próprio Jesus, Filho de Deus, também não sabe, pastor. A hora que o Senhor vai falar: meu filho, pode ir buscar a minha igreja. Oh, Espírito Santo! Como estará a igreja? Coisas estão acontecendo aos nossos olhos, irmãos. Basta ligar a televisão, basta buscar na palma da tua mão no celular, e você vai se deparar com essas notícias, que parece ser chato falar isso, mas nós temos que pregar isso. Sabe por quê? Porque o bom louvor, a boa pregação, a igreja mais adornada, mais bonita, os melhores instrumentos, os melhores microfones, as melhores vestes, tudo isso vai perecer, vai ficar nos dons, nos talentos, aquele que prega muito, aquele que faz muito. Isso vai ficar, meu irmão, se não estiver de acordo com o que a palavra vem nos ensinando. Então, do que adianta tudo isso muito e chegar no grande dia e Jesus falar assim: eu não vos conheço? Não adiantou botar a roupa bonita, não adiantou pregar bonito demais, não adiantou tocar lindo, não adiantou cantar bonito demais, se no grande dia Jesus falar que não me conhece, que nunca me viu, ou que nunca aceitou aquilo que eu fiz para ele, negar. Aí eu pergunto à igreja: e como nós estamos diante de toda essa situação? Eu sei, é agradável ver essas cadeiras lotadas, ver a igreja cheia, é gostoso demais, mas o que eu quero falar, o que eu estou pregando aqui, irmão, o que Deus está botando no meu coração, é que isso não é o suficiente. Dá para compreender isso? Não é o suficiente, porque olha o que ele diz na palavra dele: naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Significa que nem todos serão salvos. Significa, missionária Raquel, que quando Jesus voltar, nem todos irão subir. Eu e você temos que buscar isso constantemente, enquanto ainda é tempo. Eu falo isso e eu sinto um tremor dentro de mim. Sabe por quê? Porque não é falar: você já está salvo? Não. Ai de mim se falar isso. Diego, eu preciso buscar muito isso ainda. Eu preciso entrar nessa conexão com o céu de uma maneira que eu venha falar: Senhor, me ajuda, eu preciso entrar no teu reino, fazer como aquele ladrão na cruz ele fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso do teu reino. Aí Jesus vira para ele e fala: te digo em verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E nós estamos falando aqui de um ladrão, Ju. Nós temos valor para Jesus, irmãos. Preste atenção nisso.
de nada vai adiantar, querido. Nada vai adiantar. Eu não estou falando que nós temos que parar. Então quer dizer, presbítero, que então a gente para dentro de casa, espera Jesus voltar. Não, não é isso. É melhorar a cada dia. É vigiar a cada dia. Se eu xingo palavrão, eu tenho que falar, Senhor, unge os meus lábios. Se os meus olhos fazem pecado, eu tenho que falar, Senhor, tira de mim, tira da minha visão. Se meu coração me faz pecar, eu tenho que falar, Senhor, como Davi, quando Davi liberou nas palavras do estudo terça-feira, tira tudo de mim, tudo, mas não retire de mim teu Espírito. Então, irmão, significa que é o Espírito de Deus que nos dá vida interior, vida com Cristo, vida com os meus irmãos. Aleluia. É uma coisa que tem que ser perdida no nosso meio, a comunhão entre os irmãos. Isso tem ficado, sabe, esquecido. Não é só pregar a comunhão, é viver a comunhão. Porque pregar nós pregamos, abrimos a Bíblia, talvez escolhemos um versículo para falar nessa noite, mas o negócio é viver aquilo que a gente está pregando. E essa palavra que nós estamos ouvindo nessa noite é o que eu e você, enquanto é tempo, precisamos fazer. É vigiar, é buscar a presença do Senhor e pedir, Senhor, me prepara para o grande dia, me prepara para aquele grande dia. Inúmeras coisas estão aí, muita coisa tira o nosso foco, muita coisa tira, muita coisa, sabe, parece que nos afasta. Gastamos muito nosso tempo, eu falo de mim, e com poucas coisas com Cristo. Tem um louvor que está bombando aí, está bombando, e o texto fala que o autor diz assim, que ele está gastando todo o tempo da vida dele com Cristo. Amém, amém, que assim seja. Mas será que verdadeiramente, Raquel, estamos gastando o nosso tempo com Cristo? Ou isso tem ficado só nas canções? Ou isso tem ficado nos louvores bonitos que alegram a igreja, que emociona corações, que massageia o nosso ego quando cantamos, quando tocamos? Mas depois, quando tudo isso acaba, será que é por isso mesmo? É por motivo que temos gastado o nosso tempo? O tempo da nossa vida terá que ter sido para o Senhor? Meu irmão, me perdoa, não tem sido, não é. Mas nós temos que trabalhar, nós temos que nos usar fazer isso. Sim, eu não estou falando disso. É perder, é ganhar tempo com Jesus. Será que verdadeiramente a gente faz isso, irmãos? Sabe? Então, a gente precisa despertar enquanto é tempo. Essas palavras eu não entendo porque que Jesus me escolheu para pregar essas coisas. Uma vez eu recebi uma profecia, eu recebi do Senhor. Um varão falou para mim, olha, varão, eu não sei o que Deus tem contigo, mas o Senhor me mostra uma Bíblia, assim mesmo na revelação, lembra como fosse hoje. O Senhor me mostra um livro dourado nas suas mãos, e esse livro dourado o Senhor falava que tu vai pregar a volta de Cristo aonde você for. Já tinha muito tempo que eu não falava da vida de Cristo. Eu já tive 3 sonhos com a volta de Cristo, 3 revelações e sonhos. Agora, há uns 2 meses atrás, eu tive um, que eu acordei chorando muito. Então, eu acho que Deus tem um mistério com isso, porque isso tem ficado, Rubem, para trás. A gente chega aos grandes congressos, dificilmente você vai ver grandes pregadores renomados pregando a volta de Cristo, falando mesmo que Jesus está voltando, com mais profundidade na palavra. Dificilmente você vai ver. Dificilmente você vai ver alguém falar da volta de Cristo, porque a volta de Cristo, ela remete renúncia, remete mudança. Quando nós falamos que Cristo está voltando, a gente olha para nós mesmos diante de um espelho e falamos, será que eu
estou pronto, Tiana, para a volta de Cristo? Então, quando nós falamos da volta de Cristo, muitas pessoas não gostam de ouvir por isso. Porque mexe, sabe? Vai lá no fundo, futuca ali o calo, sabe? Aperta, pastor Adriano. Porque falar da volta de Cristo não é simplesmente de uma viagem que nós vamos sair e vamos voltar. É eterno. Assim como o sofrimento também é eterno. Assim como o céu existe, o inferno também existe. Assim como os anjos existem, os demônios também existem. Por que ninguém fala isso? Por que ninguém quer mais pregar sobre isso? Porque assusta um jovem, assusta uma criança. Uma criança tem sim, que já ouvi desde pequenininho que Jesus está voltando, com toda certeza. Sabe, meu irmão? Então, como eu falei, eu não vou demorar, são 9h17. O que Jesus falava comigo hoje, falava: meu filho, prega a minha volta mais uma vez. É tempo de despertarmos. Enquanto Noé estava ali, trabalhando, montando aquela arca que nunca ninguém tinha visto na vida, nunca tinha chovido, nunca, preste atenção, nunca tinha caído uma gota de água do céu. O máximo era orvalho, né, pastor? O máximo era orvalho que molhava ali, mas uma chuva. Para que Noé estava construindo uma arca? Todos, até bem dentro da sua família, todo mundo chamava Noé de louco. É maluco, não sabe o que faz. Essas são palavras minhas. Porque ele está construindo uma coisa que nunca ninguém viu, né? Para que aquilo? Mas Noé tinha algo que quase ninguém tinha, ou melhor, ninguém tinha. Era a intimidade com Deus. Aleluia. Deus já tinha avisado a Noé e falado com ele: constrói. Deus deu todo o diagnóstico, tudo, do prego até a última madeira. Deus deu tudo para ele, todas as medidas. Constrói, Noé. Aquele homem saiu para construir. Aí sabe o que eu acho isso aqui? Eu acho isso demais. Eu já parei para pensar. Naquela época não tinha muito recurso, ou quase nenhum. Hoje, quando a gente pega uma planta, alguma coisa, existem milhares de medidas, de polegadas, de tudo. Noé não tinha estudo, irmãos. Noé não era nenhum doutor, não era nenhum cursado. Deus deu toda a medida para Noé. Noé não podia errar 1 centímetro daquilo. Da onde veio a inteligência de Noé construir aquilo ali? Medida por medida. Não havia ferramenta adequada para isso. E Deus, com toda a sua onisciência, ele encheu Noé de sabedoria a ponto de ele construir o que daria vida a muitas pessoas. Sabe o que significa isso? Enquanto Noé construía aquela arca, enquanto ele estava ali, o povo estava batendo boca, estava levando, fazendo fofoca mesmo através de Noé, julgando ele estava construindo algo que mudaria uma história. E quando Noé entrou naquele barco, naquela arca, ninguém entendeu nada, e veio o grande dilúvio e matou a todos, homens, mulheres, crianças, animais, tudo, não sobrou absolutamente nada. Enquanto Noé estava ali construindo, estavam casando, estavam bebendo, estavam se prostituindo, estavam vivendo uma vida dissoluta, de qualquer maneira, fazendo, pintando, se acabando. É por isso que Jesus ele deu esse exemplo nos tempos de Noé. Meus irmãos, eu quero falar uma coisa só para terminar. Você foi fora, tem muita gente se prostituindo, bebendo, enchendo a cara, casando, descasando, ficando, tendo 2, 3, 4 mulheres, 2, 3 homens, criando, pedofilia. Tem tudo, eu não vou citar aqui porque os irmãos já sabem. Esse é o tempo que Jesus falou lá atrás. Os tempos de Noé. Sabe qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje? Os tempos de Jesus. Tempo da volta de Cristo. Jesus está no seu trono nesse momento, somente esperando o mandato de Deus. E todos estão aí. Nós estamos aqui. Essa é a verdade. O tempo está passando. A arca hoje, pastor, é Cristo. Só que tem uma diferença.
Quando a arca foi construída lá atrás, que salvou a família de Noé e os bichos, houve uma geração, veio uma geração. Existe uma diferença. Quem dessa vez subir, não desce mais. Quem dessa vez descer, não sobe mais. Estou falando da eternidade, irmão. Então eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Ainda é tempo de você buscar a presença do Senhor. Ainda é tempo de você entrar na arca do Senhor. Não deixa que esse tempo se esvair. Quando chegar no grande, ele fala: Senhor, eu ouvi tanto a palavra do Senhor voltando, mas eu não tinha força. Eu não conseguia. A gente ia falar assim: eu falei no teu coração tantas vezes. Eu usei tantos meus homens de Deus, minhas mulheres de Deus, e você não deu ouvido. Sabe, irmãos, esse dia vai ser muito triste. Eu costumo dizer que vai ser mais triste do que a lei. Quem aqui quer subir para Jesus? É subir para nunca mais descer. É subir para nunca mais chorar, meu irmão. É subir para nunca mais sentir dor, doença, calamidade, fome, miséria, ser traído, decepções, depressão. É subir para nunca mais ter que lembrar o que passamos aqui. Aí eu pergunto aos irmãos: vale ou não vale a pena continuar essa trajetória? Por mais que doa, por mais que a gente tenha que sofrer, por mais que a gente tenha que chorar na presença dele, vale ou não vale a pena? Ou não acreditamos de fato? Ou não cremos mais que o Senhor está voltando? Porque o dia em que eu falar: Senhor, eu não acredito na tua volta, eu estou carimbando o meu passaporte para o inferno. Essa é a verdade. Mas enquanto a chama está acesa, ardendo no coração e falando: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enquanto essa chama estiver acesa no meu coração, pastor, e eu tiver a certeza, a convicção que nós seremos salvos para a glória de Deus, meu irmão, nós vamos chorar, nós vamos sofrer, nós vamos até padecer, mas uma coisa eu te digo: a promessa ainda está de pé sobre aquele que é fiel, sobre aquele que acredita.